Futebol Clube. Episódio 6. O Brasil na Copa de 78. E a cadeia verde e amarela. 5-0 para a Argentina contra o Peru. Argentina nas finais do Campeonato Mundial. Aí está o jogador peruano entregando a bola para o adversário. Lá vai a Argentina para o sexto gol. Gol de Luque para o time argentino. O jogador peruano visivelmente entregou a bola para a Argentina conquistar o seu sexto. Este foi Flávio Araújo pela Rádio Bandeirantes, narrando o sexto gol da Argentina contra o Peru pela Copa de 1978. Com a goleada, os donos da casa avançaram para a final e venceram a Holanda por 3-1, conquistando seu primeiro título mundial. Erros de arbitragem, teorias da conspiração... Olha, sempre teve de tudo isso na Copa do Mundo. Mas esse jogo da Argentina contra o Peru, bicho... Pelo amor de Deus, cara. As semifinais foram disputadas em grupos com 4 seleções, e o grupo brasileiro era formado por argentinos, peruanos e poloneses. Na última rodada, o Brasil enfrentaria os poloneses, enquanto os peruanos e argentinos fariam a segunda partida desse grupo. A desconfiança, a patifaria e, por que não, a palhaçada teve início quando a partida entre Peru e Argentina foi adiada em meia hora após a partida entre brasileiros e poloneses. Só isso já seria um absurdo. Os argentinos saberiam antecipadamente o quanto deveriam vencer a seleção peruana para se classificarem para a grande final da Copa. Curioso, mas não muito, claro, as demais partidas do outro grupo seguiram com a programação normal. Afinal, tudo para não prejudicar ninguém, não é mesmo? O Brasil venceu a Polônia por 3-1 e abriu 3 gols de saldo sobre os hermanos. Assim, a Argentina tinha que fazer 4-0 no Peru para se classificar. E o Peru, naquela Copa, era um time forte. Na primeira fase, ficou em primeiro lugar do seu grupo, na frente da Holanda. Não era uma seleção genial, mas era bastante competitiva. O Brasil os venceu por 3-0 na fase semifinal. Mas não adiantou nada. Fomos para a disputa do terceiro lugar contra a Itália, vencemos por 2-1 e voltamos para casa invictos, mas sem o título. Desde 1976, a Argentina vivia uma ditadura regida com mãos de ferro por uma junta militar. Foi um regime pautado na centralização do poder nas mãos dos militares, com a participação direta das elites nacionais e de um terrorismo de Estado. Em 78, a ditadura enfrenta o desgaste das lutas internas por direitos e liberdade, e também os impactos da crise do petróleo. Por isso, muito se especula que a Copa tenha sido comprada como uma maneira de suavizar as tensões sociais e fazer a população colocar atenção em outra coisa, bem à moda do pão e circo, lembra? Isso vem desde a escolha da Argentina como sede, num estranho arranjo com a FIFA de João Avelange e passando pelo jogo semifinal com os peruanos. E no meio de tudo isso, teve ainda a visita de um general ao vestiário do time peruano, acordos comerciais assinados entre os dois países e é aquela história. Tem focinho de porco, rabo de porco, patinha de porco, mas não podemos afirmar que era um porco. Mas é muita coincidência, meus amigos. O torneio, inclusive, foi bastante questionado e boicotado por organismos como a Anistia Internacional. Atletas renomados como Johan Cruyff, da Holanda, e os alemães Franz Beckenbauer, Paul Breitner e Gerhard Müller abriram mão de participar do torneio em protesto. No Brasil, era o tempo do AI-5. Estávamos há quase 15 anos sob o manto de um regime de exceção que, inclusive, suportava e apoiava a ditadura argentina. Por isso tudo, a partida que acabou definindo a sorte brasileira foi um empate de 0-0 com os donos da casa. Ali, naquela semifinal, se vencêssemos, ficaríamos em primeiro do grupo e o resultado da última rodada não impactaria na classificação. A partida foi chamada de a Batalha de Rosário, que foi um jogo violento e com poucas chances de gol para ambos os lados. O Brasil teve muita vontade e disposição, mas faltou um pouco mais de talento para decidir aquela partida. Ainda em 77, a seleção começou a priorizar a vontade ao invés da qualidade, quando Oswaldo Brandão, técnico do Brasil, pede demissão após a primeira rodada das eliminatórias. O Brandão deixa a seleção depois de vencer 2 torneios amistosos e, em 13 jogos oficiais, acumular 10 vitórias e somente 1 derrota. Na sua saída, ele dá uma declaração onde, abre aspas, "Estou com a consciência tranquila, não queria criar problema com ninguém, nem ao almirante."
O almirante, no caso, era Ney Braga, ministro da Educação do governo militar brasileiro e crítico do trabalho de Oswaldo Brandão. Aos poucos, a ditadura se apropriava de todas as esferas e estruturas da seleção brasileira. O time de Brandão tinha Zico, Cerezo, Falcão, Reinaldo e Rivelino como titulares. Timaço, hein? Com a saída dele, a aposta óbvia para o cargo seria Rubens Minelli. Afinal, ele era tricampeão brasileiro, 75 e 76 pelo Inter de Porto Alegre e 77 com o São Paulo Futebol Clube. Mas Heleno Nunes, militar indicado para presidir a CBD, escolheu outro militar, claro, Cláudio Coutinho, o capitão, que tinha carreira como preparador físico, mas nenhuma experiência como técnico, que afinal começara a carreira em 76, muito inexperiente para o cargo. Dando o devido crédito, ele realmente melhorou muito a preparação física daquele time. Mas Coutinho dizia que o futebol brasileiro estava ultrapassado em relação ao europeu, principalmente na questão tática. Ele foi o primeiro técnico que falou sobre jogadores multifuncionais, capazes de atuar em várias posições dentro do campo. Já ouvimos isso, né? Já ouvimos isso, né? Isso deu oportunidade a jogadores como o Dirceu do Vasco, que atuava aberto no ataque, mas voltava para compor o meio de campo quando o time estava sem a bola. Sem novidade aqui também, né? Mas ele era bom de bola. Mas, taticamente, a equipe ainda era bastante limitada. E as opções ficaram mais limitadas ainda quando saiu a lista de convocação. Falcão, que era o melhor volante do país, não foi chamado. Justo ele, que era bicampeão brasileiro pelo Inter, mas que no seu lugar foi Chicão, do São Paulo. Bem mais força do que jeito. O azar tira Zé Maria, o Super Zé, melhor lateral direito do país. Uma lesão no joelho às vésperas da Copa. E a cabeça quente tirou Serginho Chulapa. Em um jogo, no início de 78, ele perdeu a cabeça e chutou o bandeirinha. Meu Deus. Pega um gancho de 1 ano e esse gancho tirou ele da Copa. Além deles, Carpegiani na meia cancha e Júnior na lateral esquerda também não foram lembrados por Cláudio Coutinho. O Brasil joga a primeira fase em um grupo junto com Suécia, Espanha e Áustria. Fizemos 2 empates modorrentos contra os suecos e os espanhóis e uma vitória apertada, 1-0 contra a Áustria. Acabamos nos classificando em segundo lugar do grupo. No empate contra os suecos, aconteceu um dos lances mais inacreditáveis em uma Copa do Mundo. Zico faz um gol de cabeça que daria vitória ao Brasil no último minuto do jogo. Mas o árbitro anulou o gol, dizendo que ele terminou a partida com a bola no ar, antes do Galinho marcar. A Copa de 78 era uma piada ruim. Numa posição, Nelinho, capricha, garotão! Capricha, meu filho, que o placar ainda não meteu. Olha a boia do povo! Tentou dar a volta por cima, Nelinho bateu o canto direto pro gol! Este foi o lendário Osmar Santos, pela Rádio Globo. Durante a primeira fase, Coutinho foi mudando a seleção. Saía talento, entrava força. Reinaldo começou jogando, fez o gol no empate contra a Suécia, mas deu lugar ao Roberto Dinamite. Rivelino se machuca ainda na primeira fase e fica de fora da equipe. O Zico vai por banco e o Jorge Mendonça, do Palmeiras, entra no meio. Que, ok, sejamos honestos, ele era outro craque. O Brasil melhora na fase semifinal e vence bem Polônia e Peru. Mas, na partida que precisávamos ganhar para não contar com a sorte, 0-0. Revendo o jogo contra a Argentina, faltou muito ao meio-campo brasileiro. O time não conseguia progredir com a bola, só criava com ligações diretas e jogadas individuais. Assim não dá. Abrimos mão da técnica de um Cerezo para ficarmos com a força de um Chicão. Praticamente só arrematávamos de fora da área, visto que não conseguíamos armar nenhuma jogada para envolver e vencer a zaga argentina. O Brasil era pesado, lento, faltava magia, faltava o toque de bola, faltava um pouco mais de talento mesmo. Je ne sais pas. Faltou sem dúvida uma boa malícia para saber ler o contexto da partida. Fizemos o que os argentinos queriam, um jogo xoxo, sem brilho e só de força. Não que a seleção fosse um time fraco, pelo contrário. A zaga foi uma das melhores da nossa história, com Oscar e Amaral. Cerezo estava no meio. Faltou aquele detalhe a mais. Talvez naquela noite fria de Rosário tenha faltado Falcão. Talvez tenha faltado Zico e Reinaldo como titulares. Tenha faltado Rivelino e Zé Maria machucados. E, se fosse para resolver na força e na porrada,
com certeza faltou Serginho Sciolappi. A disputa pelo terceiro lugar valeu para assistirmos a uma pintura do lateral direito Nelinho. De fora da área, quase na lateral, ele solta um petardo, que faz uma curva inacreditável para entrar no ângulo do goleiro Zoff. Seria o empate daquele jogo, que terminaria com a virada brasileira por 2-1 sobre a Itália. Nelinho, chance de cruzamento. Boa bola! Opa! Brasil empata o jogo. Nelinho! Pegou um efeito extraordinário essa bola de Nelinho. Vejam pela repetição. Ele bate, a bola pega um efeito danado, faz um giro e engana Zoff. O Brasil empata Nelinho. Pela TV Cultura, esse foi Luiz Noriega. O Brasil volta para casa e Coutinho nos chama de campeões morais do torneio. Sei. Invictos em terceiro lugar, mas sem o tetra, que só viria 16 anos depois nos Estados Unidos. Mas a história não pode ser reescrita. Só podemos imaginar a diferença que estes craques poderiam ter feito para o Brasil, que disputou a 11ª edição da Copa do Mundo, aquela da Argentina, em 1978. O meu xará se chama Thiago Montelli. E ele é Thiago Castro. Este é o Que Falta Você Fez Futebol Clube, episódio 6. O Brasil na Copa de 78. Até a próxima. Trabalhos técnicos: Thiago Montelli. Roteiro: Thiago Castro e Thiago Montelli. Música: Pedro Ascaleta. Mixagem: Gustavo Encerra. Agradecimentos: Vinícius Santos. Que falta você fez? Futebol Clube.